Marcos Bertoldi fala hoje sobre a arquitetura moderna curitibana em concreto aparente e as obras mais expressivas como o MON, o Teatro Guaíra e a Rodoferroviária. Vamos acompanhar. No programa anterior, nós abordamos o desenvolvimento da tecnologia do concreto aparente e do surgimento no século XIX. E a ideia aqui é transportar esse desenvolvimento para um cenário local, na nossa realidade curitibana, a partir desse programa. A partir da chegada desses arquitetos paulistas em Curitiba, imediatamente nós nos alinhamos com a produção de concreto, de obras em concreto armado que já se desenvolvia no Brasil, e passamos a contar em Curitiba com uma série de obras referenciais importantes que moldaram de alguma forma o pensamento local e produziram aqui uma nova geração de arquitetos a partir desses fundadores da Escola de Arquitetura Paranaense. De lá para cá, e principalmente nos anos 60 e 70, tivemos uma série de iniciativas e de obras que até hoje são referências. Como exemplo, a gente poderia citar algumas residências importantes da década de 70, entre elas a residência Petrelli, as residências Weber, tanto a de Curitiba quanto a de Caiobá, outras obras em Caiobá da mesma forma, como a Casa Volpe, e isso no âmbito mais residencial. E em projetos institucionais e de maior porte, não aqui falando cronologicamente, deixando as coisas um pouco soltas, poderíamos citar da mesma forma o prédio do IP, o próprio MON, a primeira fase do MON. Nós tivemos a Carpa como um prédio muito importante, é um projeto todo em concreto armado, Teatro Guaíra e o prédio da Rodoferroviária como um trabalho também icônico e importante na nossa cultura. Nesse momento, e trazendo a conversa mais para um âmbito residencial, que de alguma forma é o meu métier principal, as grandes casas em concreto aparente em Curitiba tinham principalmente a estrutura de cobertura em concreto armado, em concreto aparente. E utilizavam então uma tecnologia mista, completando essa estrutura, essa grande cobertura em concreto aparente, seria normalmente completada por alvenarias, tanto em tijolos quanto alvenarias de pedra. E o que não fosse pedra, tijolo ou concreto era vidro. E para não ficar só no que era mais característico, em alguns momentos com algumas variações, como essa casa que foi projeto do Vila Nova Artigas, o patrono da Escola Paulista, como foi citado no primeiro programa, e que já, além da estrutura, trazia também algumas empenas em concreto armado. Empenas são paredes e funcionam como elemento de vedação para essas estruturas de cobertura ou para esses esqueletos estruturais. Essa casa do Vila Nova Artigas, aqui no caso, já introduzia essas paredes em concreto como fechamento, né? Ao contrário de algumas outras obras curitibanas, onde nós tínhamos só as estruturas de cobertura, somente as estruturas de cobertura como um elemento dentro dessa tecnologia de uma maneira mais exposta, dentro de uma leitura possível. É muito importante ter também como referência essa ideia de elementos de vedação e elementos estruturais. Isso é sempre um dado que gera um pouco de confusão, mas qualquer arquiteto sabe que numa obra constituída por concreto armado, as paredes, mesmo que paredes em alvenaria e mesmo que paredes de pedra, elas não têm nenhuma função estrutural. Elas estão ali simplesmente como elementos de vedação.
Por isso você pode vedar uma obra em concreto com o material que você eleger. Você pode vedar em vidro, você pode vedar em folha metálica, você pode vedar em madeira. Qualquer material seria bem absorvido e recebido por essas estruturas em concreto, e a gente tem que ter isso bem claro, o que é elemento estrutural separado do que é elemento de vedação. Arquitetos, de uma maneira geral, preferem deixar o concreto exposto, porque o concreto, pensando um pouco em ética na arquitetura, e em honestidade e franqueza de materiais e clareza, né, na constituição do trabalho, né, no caráter da obra. Então, tudo isso faz com que arquitetos prefiram o material na sua natureza verdadeira, o material exposto como ele de fato é, e não maquiado, revestido, falsificado. E por isso os arquitetos, de um modo geral, nunca abriram mão do concreto armado, e muitos com uma evidente preferência pelo concreto armado e aparente, de modo que você consiga claramente identificar as partes em concreto e ter nessa identificação o registro, inclusive, da feitura da obra, porque o concreto ele é muito sensível à maneira como ele é executado, e tudo isso fica expresso, impresso, talvez melhor dizendo, na modelagem final de cada elemento que você venha a concretar. No próximo programa, a ideia é apresentar para vocês aplicações contemporâneas do concreto no uso residencial e no âmbito local. Atrativa Prime, móveis e decoração de alto padrão, design assinado, tapetes, complementos, uma loja única para você, arquiteto, decorador e designer, desenvolver o seu projeto. Venha conhecer. Atrativa Prime, seu projeto, nossa marca. Rua Itupava 807, 41 3362 3462, Curitiba, Paraná. www.atrativaprime.com.br. Confira na nova edição da revista Casa Sul o projeto de Gisele Busmaier com um quarto infantil inspirado no mar, o quarto da adolescente com direito a palco de apresentações e a elegante área social, onde o destaque é o lustre em bronze. Veja também a reforma e ampliação feita por Esther Close e Elaine Pinteriche, da casa que agora está preparada para o inverno, o escritório de advocacia moderno com ambiente sem excessos e as ideias de Eduardo Mourão para unir móveis clássicos em propostas super atuais. Confira também nossa seleção de pendentes de até R$200. No caderno de construção, você fica por dentro de como escolher o terreno certo, inspira-se em projetos arquitetônicos e aprende como usar a iluminação externa em fachadas e jardins. Revista Casa Sul já nas bancas, também disponível para compra em nossa loja virtual. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Cevimar. Especial para sua cozinha e para você.